Mensagem Experiências 2/3/48 Phoenix, Arizona. Querido irmão, foi um milagre após milagre realizado. Surdos, mudos, cegos, coxos e todo o resto. Um homem subiu a plataforma totalmente cego e recuperou a visão. Seguiu-me por todo lado, circulando pela plataforma, pelo corredor. Dessa forma, outro homem subiu cego e recuperou a visão. Havia, umas 3 ou 4 mulheres mais jovens, raparigas e crianças pequenas que estavam severamente estrábicas e foram curadas ali mesmo. E 2 médicos estavam ali, ambos, mesmo do meu lado direito, a verificar e a observar os pacientes, entre outros. Foram ao microfone e testemunharam que conseguiram ver perfeitamente. Eram médicos, um deles era especialista em São Francisco, Califórnia. Então Deus é Deus, Ele ainda é o grande eu sou, e não eu fui, eu sou, agora no tempo presente. Ele está sempre aqui para curar pessoas que creem, mas só aqueles que creem que são os únicos que vão ser curados. Independentemente de qualquer coisa, tem de crer nisso. Se Deus pode permitir-lhe aqui esta tarde levantar-se e ser um coxo, e você andar à volta dessa plataforma. Você pode sair e a dúvida e a incredulidade atingir o seu coração, a sua condição vai voltar para si novamente. E se você sair e não servir, ou uma coisa pior vai voltar a você novamente, isso é certo. Você deve servir a Deus reverentemente toda a sua vida, crendo nele de todo o seu coração. E agora, hoje, temos bastante tempo esta tarde, porque vamos orar por todos do edifício esta tarde, porque temos tempo para o fazer. E depois, antes de partir, quero orar por todos antes de deixar Fênix. E não vou falar muito convosco, porque quero aproveitar o tempo. Vocês têm bons pregadores aqui. Tem um ótimo grupo de ministros. E eles pregam. E eu não sou um pregador em primeiro lugar. Então estes ministros podem falar contigo como fizeram esta manhã nos seus serviços. E quando vocês foram à igreja esta manhã, vamos ver as vossas mãos em todo o edifício? Bem, isso é ótimo. E quantos planejam ir à noite? Vamos ver as suas mãos em todo o edifício? Vão à igreja esta noite? Isso é excelente. Aproximadamente 1/3 de vocês não o fez. Espero que vão esta noite. Espero que vão à igreja esta noite. Vão a algum lugar à igreja. Nunca deixe de ir à igreja ao domingo. E para a reunião de oração. E vocês que têm pequenas igrejas aqui que estão a lutar, o meu conselho é que fiquem no vosso posto de dever tão leais quanto possível à causa de Cristo. E apoiem o vosso ministro e tudo o que estiver a acontecer pela causa de Cristo. E façam isso e Deus vai abençoá-los. A única maneira de respeitarem Deus é respeitarem uns aos outros. Não é verdade? Se querem que alguém diga algo bom sobre vocês, diga algo de bom sobre a outra pessoa. Ela vai dizer algo de bom sobre vocês. Lancem o vosso pão sobre as águas e ele voltará para vocês. Como o irmão disse no Canadá no outro dia. Sim, irmão Brana, com manteiga. Então é mais ou menos isso. Se lançarem o pão sobre as águas, ele voltará com manteiga. É assim, ele volta. Portanto, façam uns aos outros como querem que eles vos façam. Isso é uma boa coisa para se viver. Agora, gostaria de tomar apenas um pouco do vosso tempo para explicar algumas coisas que são bastante essenciais. E algumas das coisas que penso que impedem os nossos serviços em muitos lugares é a falta de tempo para permanecer. Eu não fico tempo suficiente no lugar. Talvez 2 dias, 3 dias ou algo assim. As reuniões deveriam durar 30 dias. Isso soa muito tempo, mas eu reparei nisso, que cada dia que fico no dia seguinte há uma maior audiência com um novo entusiasmo. E cada dia só vai crescendo e crescendo e crescendo, então os resultados das curas são, não há comparação com a diferença.
Agora é como na nossa reunião aqui em Fênix. Temos um domingo, o diabo tem a oportunidade de distrair as mentes antes que eu possa voltar novamente no próximo domingo. Isso mesmo, você tem de pegar na coisa e martelá-la e continuar a insistir. Não pode martelar um prego e depois ir embora. Deixar as crianças brincarem com ele um pouco e depois voltar no próximo domingo e martelar outra vez. Você tem de martelar o prego até o fim, assim ancorá-lo bem na madeira. Bem, a fé também é assim, tem de ancorá-la nas pessoas. Vão entrar aqui num domingo apenas alguns momentos e estão inquietos. Vão receber a oração, vão precipitar-se numa fila de oração sem sequer saberem por que estão ali. Na semana seguinte, juntam-se a alguns críticos e dizem: "Oh, não há nada disso. Eu sei que a mulher do Jim Jones recebeu oração, não lhe fez diferença nenhuma. Isso mesmo, não era para a mulher do Jim Jones, é para aquele que crê. Isso é, para os crentes. É só para os crentes. E lembre-se, se não tiverem fé, isso não vai vos servir de nada. Agora, em primeiro lugar, este dom não foi dado para fazer o trabalho que estou a fazer com ele. Agora, nessas reuniões de auditório. Esse não é o plano divino de Deus para o fazer. O plano divino de Deus é se eu tivesse a oportunidade de ficar apenas algumas semanas aqui para explicar tudo. Vem pela revelação. De noite, de dia, quando eu encontrar este anjo, ele vai e envia-me a um lugar. Ele vai dizer: vai a um lugar e eu nunca ouvi antes. Vou dar-lhe uma ilustração, algo parecido, e poderá entender. Ele vai, eu vou a um lugar exatamente como estou aqui. Talvez haja uma senhora a encontrar-me à porta. Ela tem um casaco vermelho vestido e no quintal há uma enxada colocada. Reparei nela ao entrar pelo portão. E há uma Bíblia colocada na mesinha de lavar e há alguém deitado numa cama aleijado. Bem, agora eu vou a essa casa. Pouco a pouco encontro o lugar, e quando vou a essa casa vejo a enxada no quintal. Sim, a senhora com o casaco vermelho encontrar-me comigo à porta. Eu entro, mas a Bíblia não está colocada na mesinha de lavar, está colocada na secretária. Agora não posso dizer assim diz o Senhor, não posso dizer até alguém pegar naquela Bíblia e colocá-la aqui na mesinha de lavar sem saber o que estão a fazer. Eu não posso ficar de pé e dizer assim diz o Senhor. E este vem comigo, irmão Brano, eu vou ficar bem e eu confio que vai. Irmão, este virá ter comigo. E quanto a este, bem, aqui, o meu tio, o meu... ora, isso vai deixar louco. Se mantiver isso na sua mente o tempo todo, ora, em breve você perde o juízo, entendem? Não levaria mais que algumas horas para isso acontecer. Bem, então, eu não sei sobre isso, mas nessas reuniões do auditório, a razão pela qual as permitimos é que há uma grande quantidade de pessoas. Agora, este anjo muito raramente envia até algum caso, mas eu reparo que quando ele me envia um caso, há mais glória à vista de Deus ali do que se você tivesse 15 reuniões no auditório. Isso é certo, porque vai com assim diz o Senhor e então acontece. Ouça, temos bastante tempo, quero contar-lhe apenas um caso para que você entenda. Aconteceu recentemente e dou-lhe o nome das pessoas para que você lhes possa escrever. Eu estava em casa da minha mãe, e isto acontece frequentemente. Estava a orar no quarto, não estava a ir para casa, porque queria estar sozinho ali. Senti que queria estar sozinho, apenas um peso no coração para orar. Alguma vez já sentiu isso? E eu comecei a orar, e eu fui, estava deitado na cama e adormeci. E acordei, devia ser cerca de 2 da manhã, e eu ainda tinha aquele peso. Comecei a orar novamente, e ajoelhei-me no chão para orar. Olhei para um canto assim, e somos pessoas muito pobres e nós tínhamos, a mãe geralmente lava as suas roupas e traz para dentro e coloca numa cadeira. Não sei se vocês mulheres alguma vez fazem isso ou não, mas amontoa-as numa cadeira apenas empilhadas num canto. E eu pensei, bem, pobre mãe, aí está a roupa. Vi uma grande
e branca ali no canto. E eu disse, bem, e aconteceu que reparei naquela roupa, não tinha reparado antes, mas parecia que aquela roupa estava a mover-se no ar. Assim, bem, pensei que a sala estava escura e esfreguei os olhos e reparei então, ou estava a ir para aquela roupa, ou a roupa estava a vir para mim. Uma coisa branca que parecia, descobri que não era roupa no quarto, era uma nuvem branca e nebulosa ali no canto, e aqui estava ela a vir para mim. Agora lembre-se, quando eu der este testemunho perante vocês, vou ter que responder para essas palavras no juízo algum dia. Agora notei que tem pregado sobre fanatismo. Deus abençoe seu coração. Irmão, estou a encontrar muito disso, exatamente, de puro fanatismo. E são apenas as obras do diabo para impedir tudo o que ele puder contra Deus. Exatamente. E isto veio até a mim, moveu-se até a mim, e eu entrei na nuvem ou algo assim. Não sei o que aconteceu, mas eu estava aí para lá, descobri que estava aí para uma pequena casa branca situada, uma pequena casa comprida de 3 divisões, ou de 2 divisões mais ou menos, feita no que chamamos de casa comprida, uma espécie de casa pequena e comprida. E entrei pela porta da frente, e quando eu fiz, olhei para a minha esquerda, e lá estava uma cadeira de dobrar vermelha. Estava ali uma mãe idosa sentada a chorar. À minha direita estava a mesma cadeira, e um jovem estava sentado lá com o cabelo loiro e ondulado. Havia uma mulher de cabelo preto encostada à porta que dava para a cozinha ou para o outro quarto a chorar, e olhei para a cama, uma pequena cama de ferro com 4 colunas, e uma das imagens mais horríveis que vi na minha vida. Um pequeno rapaz estava deitado lá com uma das jardineiras de bombazina azul, e uma das suas pernas pequeninas estava torcida dessa forma, enrolada contra a sua anca, e a esquerda estava torcida assim, e cada braço estava torcido e vice-versa, contra o seu lado, e algo tinha estado a pressionar o seu peito aqui, e o seu corpo estava torcido assim, e o seu pai, um homem alto e negro, estava a chorar sobre o bebê. Bem, eu disse, não é estranho? Eu estava na casa da mãe exatamente estranho, não é? Não estou a sonhar, é tão real como eu sei que estou aqui em Phoenix, Arizona, nesse auditório, ainda mais que isso. E pensei, ora, isso é estranho, e comecei a virar-me, e sempre para a minha direita, e quando me virei para a direita, estava ali o anjo do Senhor, com aquele homem que vem ter comigo. Quem é ele? Agora lembre-se, compreenda isso, quando o irmão Branham sair, eu não sei qual é o seu nome, ele nunca me disse. Ele é um homem alto, pesa mais ou menos 90 quilos, suponho, em peso humano, veste uma túnica branca e tem cabelos escuros, e ele fica exatamente assim, e ele estava à minha direita, e ele disse, este bebê pode viver? O anjo falou para ele. E eu disse, Senhor, eu não sei. E ele disse, ora por ele. O pai o trouxe-o a mim, e coloquei as minhas mãos sobre ele assim, e orei por ele. E ele caiu dos braços do seu pai, e bateu numa daquelas pernas tortas. E quando bateu naquela perna, ela simplesmente começou a se desenrolar-se. A primeira perna desenrolou-se, deu outro passo, e a outra perna desenrolou-se, a perna esquerda, e chegou até ao canto e deu mais um passo, e seu corpo desenrolou-se, e ele veio a andar de volta para mim, e pôs as suas mãos nas minhas e disse, irmão Branham, estou perfeitamente saudável. E eu disse, bem, louvado seja o Senhor. E então esse anjo caminhou novamente para a minha direita, e ele levantou-me, e eu sentei-me numa estrada do campo, e estava ali, e ele mostrou-me um cemitério, e ele disse, tira os números deles, e eu tirei, e ele colocou-me ao lado, e eu estava num local onde havia apenas uma estação de gasolina e uma loja com uma fachada amarela, e havia um homem idoso que saiu com um par de macacões azuis, com um boné de veludo amarelo e um bigode branco, e ele disse, ele vai mostrar-lhe o caminho.
Depois ele levou-me para uma casa desta maneira, ao virar do norte para o sul, e quando eu entrei, estava ali um fogão velho, um fogão a lenha, o que chamam em inglês de chuck stove, uma espécie de fogão a lenha. Eu não acho que vocês tenham isso aqui no Arizona. Quantos sabem o que é um chuck stove? Deixe-me ver. Vocês são do Arkansas? É onde há muitos deles. Quantos são do Arkansas? Deixe-me ver. E eu pensei que sim, percebe muito bem. E eles tinham, Deus abençoe o nosso lar, e eles tiraram esses sinais agora das casas modernas e colocaram a imagem de uma mulher a fazer uma pose. Eu preferia ter o velho sinal, Deus abençoe o nosso lar. E você? Isso mesmo. Então reparei numa grande cama de bronze à minha esquerda, ou era uma menina ou um menino, tinha um aspecto masculino no rosto, mas pensei que tinha cabelo comprido, tinha lábios em forma de coração como uma mulher, e a sua mão direita estava assim, a perna esquerda estava torcida com os dedos dos pés virados de lado, e eu pensei, ora, não é estranho? Pensei, isto é um homem ou é uma mulher? E estava a olhar, e ouvi algo falar comigo. Eu olhei, estava aqui de pé, e aqui estava este anjo. Disse, agora vai e ora, e coloca as tuas mãos assim, ambas estendidas exatamente sobre o estômago desta pessoa. Bem, eu pensei, deve ter sido uma menina ou um rapaz, sabe? Porque se fosse uma menina, é uma jovem. E ele disse-me para pôr as mãos sobre o estômago da pessoa. Ora, eu não poderia deixar de fazer o que ele me dizia para fazer, e eu pus as minhas mãos sobre o estômago da pessoa e orei. E quando eu fiz, ouvi uma voz dizer, louvado seja o Senhor. E olhei e vi aquela mão aleijada a endireitar-se, as suas pernas a voltarem à sua condição normal. Vi a levantar, e quando isso aconteceu, a perna do pijama subiu e mostrou o joelho redondo como o de uma menina, sabe? Como é o joelho de um homem, meio ossudo assim. Bem, o joelho da jovem era redondo. E eu vi que era assim quando a perna do pijama subiu, e ela estava perfeitamente curada. Então ouvi as pessoas a dizer, oh, obrigado Deus. Bem, eu pensei, não é estranho? Ouvi alguém a gritar, oh, irmão Brana, oh, irmão Brana. E eu pensei, ouço alguém, ó, irmão Brana. E eu estava a voltar a mim no quarto, eu estava mesmo no meio do chão. Parecia que não tinha estado em lugar nenhum, apenas no chão. Alguém tinha entrado pela porta e eu disse, sim, entre. Ele abriu a porta e entrou. Ele disse, o que se passa? E eu disse, ele estava a chorar, e ele disse, irmão Brana, lembra-se de mim? E eu disse, não, senhor, não lembro. E ele disse, o meu nome é John Emel. Ele disse, há cerca de 4 anos, batizou a mim e a minha família. Ele disse, durante o tempo da guerra, aqui na fábrica de pólvora, você... E eu disse, lembro-me de si agora. Matou um homem, não foi? E ele disse, sim, senhor. Acertei-lhe com meu punho e parti o pescoço numa luta. E disse, eu fugi. E ele disse, eu desviei-me. E disse, no ano passado, o meu menino morreu de pneumonia. Disse, tem um menino pequeno que resta. E o Dr. Brunner, da nossa cidade, diz que ele está a morrer agora de pneumonia. E eu disse, é verdade? Disse, sim. Vai orar por ele? E eu disse, sim, senhor. Ele disse, bem, eu vou buscar o Graham Snelling. Ele é o meu pastor associado agora no Tabernáculo Brana, em Jeffersonville. E ele disse, esse era o primo dele. Disse, eu vou buscar o irmão Graham para vir conosco. E ele disse, o bebê disse, sabe onde eu moro? E eu disse, não, senhor. Ele disse, eu moro a cerca de 6 quilômetros acima de Utica, Indiana. E Utica está a 11 quilômetros de Jeffersonville. E eu disse, está bem, eu vou. E ele disse, bem, não pegue no seu carro, eu levo no meu carro. E eu disse, está bem. E assim que ele saiu, a mãe chamou-me e disse, querido, o que se passa com aquele homem? Ele continuava a tremer e a chamar, a bater na porta. E eu disse, mãe, algo aconteceu, eu estava numa visão.
E ela disse, ó, estavas? E eu disse, e ela disse, é algo bom? E eu disse, sim, o filho do homem vai ser curado. E assim, passados apenas alguns momentos, ele voltou e eu entrei no carro e começamos a viagem para o estaleiro naval. E eu, então, a subir a estrada, eu disse, Senhor Emil, calculo que é terrivelmente difícil para si estar desviado agora. E ele disse, sim, irmão Branham. Disse, tenho vergonha de mim mesmo. Eu até tive vergonha de vir procurá-lo. Disse, o bebê tem estado doente há cerca de 2 semanas. Mas disse, eu tive vergonha de vir procurá-lo. Disse, e o Dr. Brunner disse que ele ia morrer. Disse que ele saiu por volta das 2 horas. Naquele momento já eram cerca de 4h30. E ele disse que ia morrer, então não havia nada a fazer a não ser vir e tomar a última coisa que eu sabia para... Eu disse, Senhor Emil, você disse que morava acima de Utica. E ele disse, sim, senhor. E eu disse, você mora numa casinha branca, não é? E ele disse, sim, senhor. Eu disse, a porta da frente está virada para o sul, não é? E ele disse, sim, senhor. Eu disse, você tem um sofá-cama vermelho numa casa, não é? E ele disse, sim, senhor. E eu disse, você tem rodapés vermelhos ou algo ao redor do lar, assim feitos de tábuas com ranhuras e espigas? Ele disse, sim. Eu disse, o seu bebê tem aproximadamente, eu disse, cerca de 3 anos, está a usar calças de bombazina azul? Ele disse, sim. Você já esteve lá? E eu disse, não da maneira que você pensa que eu estive. E ele disse, bem, irmão Branham, isso. Eu disse, o bebê está quase sem respirar, não é? Ele disse, está. Bem, eu disse, assim diz o Senhor, o seu bebê vai viver. E ele disse, irmão Branham. E eu disse, bem, você nunca esteve na minha casa. E eu disse, eu estive lá apenas alguns momentos. E ele disse, bem, eu nunca ouvi, irmão Branham. E eu disse, não, eu estava, foi uma visão, senhor Emil. E ele disse, eu disse, mas não se preocupe, o seu bebê vai viver. Ele simplesmente puxou os travões desse Ford modelo T que tinha lançado os braços, um à volta do irmão Graham e outro à minha volta, e nunca ouvi um homem chorar e arrepender-se tanto na minha vida. E ele disse, Deus, eu estou envergonhado de mim mesmo. Ele disse, nunca mais vou renegar-te. Se tu apenas me perdoares. E ali entregou seu coração de volta a Cristo. Ali. Estivemos a cerca de 15 minutos e ele estava a chorar. Ele sentiu que Deus o tinha perdoado. E ele subiu, entrou em casa e assim que entrei, vi a mãe. Agora, aqui é onde você pode sempre falar fora de hora. Sendo que eu trouxe este caso, é onde eu quase falhei e fiz com que algo acontecesse. Você tem que vigiar o que está a fazer. Eu entrei no quarto e ali estava o bebê deitado. Ali estava o rodapé, ali estava a cadeira de dobrar com o divã, e o homem que estava comigo era o irmão Graham Snelling. Espaço branco na fita. Deus não tem pressa, nós é que estamos com pressa, não Deus. E eu disse, traga-me o bebê agora, se você tem fé. E eles trouxeram. Parte em branco na fita. E a mãe, o bebê apenas a viver. A única maneira de perceber era segurar um pedaço de papel fino junto ao nariz para ver se havia respiração. A ir e vir do nariz era assim tão mal. Ora, eu vi que a torção do corpo era pneumonia. Estava quase todo morto, praticamente. Até aqui, este era o único local onde estava a respirar. Esse era o sinal da torção. E eu disse, traga-o. E eles trouxeram. E bem, quando eu orei por ele, se algo aconteceu, piorou. Os seus olhinhos ficaram imóveis. A sua língua saiu para fora. A sua cabecinha foi para trás. Ora, eu pensei, espere, há algo errado. Eu nunca na minha vida vi isso falhar. Porque isso é tão verdadeiro como uma Bíblia. Deus já o falou.
algo, não há maneira de duvidar disso. Você tem que perguntar à pessoa se você tem fé, já está pronunciado pelo Deus Todo-Poderoso, vai acontecer. E eu pensei que havia algo errado e de repente lembrei-me, ora, há uma pessoa que não estava em casa e nada estava em ordem. Esta mãe, ninguém estava com aqueles óculos postos. Onde estava ela? Bem, pensei, bem agora. E eles levaram o bebê para lá e ele a sufocar, fazia o irmão Brana, faz os sons de sufocamento, e a mãe correu para ele e o pai, e eles começaram a trabalhar com ele e a pôr coisas sobre o seu nariz e outras coisas, e ambos começaram a gritar e deixaram o bebê sozinho. O irmão Gran começou a trabalhar com ele, então, tal como no passado, agora o seu corpo estava todo azul e rígido assim. Os pulmões estavam congestionados, estavam mesmo encolhidos e a empurrar as suas costelas assim, onde os pulmões tinham inchado no pequeno. E era assim que estava deitado. E eu pensei, bem, algo não está. Eu sabia que aquela mãe não estava ali. Então eu soube que eu tinha falhado para com Deus. Então eles trabalharam com aquele bebê desde então, até que ficou de dia, o sol nasceu e eu não falei mais nenhuma palavra. Não consegui dizer uma palavra, não pude contar-lhes. Mas eu vi o divã, eu vi de tudo. Então chegou a hora em que o irmão grande dele tinha de ir trabalhar. Então o senhor Emil ia levá-lo de volta a casa. E ele disse, irmão Brana, deseja ir? E eu disse, não, senhor, eu vou apenas ficar aqui. E pensei, Deus, estava a orar, perdoa-me. Isso é... Bem, você lembra de há 2 ou 3 domingos atrás? Estava aqui no púlpito quando fiz algo. Isso é a única coisa que eu olho para a humanidade e tento ouvir o que alguém diz em vez de esperar para ver o que Deus diz. Ore por mim. É disso que eu preciso, da sua oração. Agora estou a abrir o meu coração para vocês aqui hoje, porque pode ser a última vez que vamos nos encontrar nesta vida. Então virei-me e eu não sabia o que fazer. E eles, bem, quer vir conosco, irmão Brana? E eu disse, não, vou esperar aqui. Eu sabia que se Deus ouvisse a minha oração e me perdoasse, havia uma hipótese para o bebê. Mas mesmo assim, nada estava alinhado corretamente. E agora, isso pode não parecer muito para si, mas aos olhos de Deus significa tudo. Tem de ser certo até o ponto. Isto é certo. E ele disse, bem, o Snellen disse, bem, tem de ir porque tem de trabalhar. Ele estava conduzindo um trator na Colgate, lá embaixo, onde estava a empresa Palmolive Pit. Então ele pôs o casaco e eu pensei, bem, se ele sair, posso ter de ficar aqui 2 ou 3 dias até ele voltar, porque eu sabia que ele era o homem que tinha o cabelo loiro encaracolado que eu tinha visto na visão. Bem, não sabe como eu pensei, amigo. E você nunca vai saber até nos encontrarmos no juízo, no dia em que vou ter de responder por essas palavras que estou a dizer perto deste microfone. E eu sentei-me no canapé, e o sol estava a nascer. Estava terrivelmente frio, era inverno, e eu estava ali sentado. O irmão Emil tinha o seu casaco vestido e o seu grande boné. O irmão Snellen tinha o seu casaco e as capas. Ele estava a começar a sair. Ele estava a falar com sua esposa, o irmão Emil, e eu estava sentado à janela, a olhar assim para baixo, e eu percebi que estava a subir o passeio no caminho antigo, que era no caminho da terra à volta da casa. E aqui vinha a avó do bebê. Ela usava óculos. Bem, não sabe como se sente. Então eu pensei, se eles apenas não saírem agora, eu pensei, Deus, como te agradeço. E a mulher sempre vinha à porta da frente, e por lá que elas visitam a entrar pela porta da frente. Mas naquela manhã o meu carro não estava lá, apenas o carro do seu genro. Ela tinha saído a uma certa altura de manhã, pois o bebê estava muito mal, e ela tinha ido à casa para dormir um pouco. E ela veio à porta de trás, e eu não podia dizer nada, só podia ficar ali sentado e assistir.
agora, ora, por quê? Mas nunca vai saber como me senti quando assisti e vi aquela mulher aproximar-se. Reconheci que era ela. Nunca a tinha visto antes da minha vida, mas reconheci que era ela e via passar assim, ir embora e pensei, ó Deus, louvado seja o Senhor. E o irmão Snelling eles estavam todos prontos para ir e ela entrou pela porta da cozinha, veio até a porta do meio e bateu a porta. E se ela não tivesse feito isso, a visão ainda não estaria completa. A sua filha foi à porta para abrir a porta para ver quem era e era sua mãe. E ela disse, como está o bebê? Está melhor? E a senhora Emil disse, não mãe, não. E ela apenas levantou a mão assim para chorar, assim, sabe? Encostou a cabeça contra a parede e foi exatamente assim na visão. Bem, eu estava sentado no sofá onde o irmão Snell devia estar. Levantei-me do sofá, caminhei assim a pensar no que ia acontecer. Pensei, ela tem de estar sentada nesta cadeira vermelha. Eu fiquei ali um pouco. E eu fiquei a pensar, e o irmão Snelling, ele começou a chorar também, porque viu-a chorar. E ele simplesmente tirou o chapéu, sentou-se no sofá. Pensei, bem, só faltava mais isso acontecer. Olhei à volta para ver onde estava tudo e olhei a senhora onde estava. Não, ela pôs a sua pequena mala no chão e recuou a sentar-se no sofá, tirou os óculos e começou a limpá-los exatamente como estava na visão. E então eu podia sentir algo a estar perto de mim, e eu sabia que ele estava lá. E eu disse, irmão Emil, e ele olhou para mim, e eu disse, você ainda tem fé em mim? E ele disse, irmão Branham, eu o amo de todo o meu coração. E eu disse, estou a dizer-lhe agora, lamento o que fiz há pouco. A visão não estava completa, mas agora você tem que mostrar que ainda tem fé em mim. Se você crer nisso, o bebê estava completamente azul. E eu disse, se você tem fé em mim, traga-me o bebê. Parte em branco da fita, bebê. A visão, lamento o que fiz há pouco, perdoa o teu servo e cura, ele estava orando agora, e cura este bebê no nome de Jesus Cristo. E quando eu disse isso, o bebê lançou seus braços em volta do pescoço do pai e disse, papai, pai. Bem, começou a ouvir gritos pela casa e então começaram a correr e eu disse, agora ponham-no de volta na cama. Vai demorar 3 dias para ele recuperar, porque ele deu 3 passos, trazendo isso para fora. Voltei e relatei à igreja o que tinha acontecido e ao 3º dia eu disse, agora eu não vou ouvir mais falar sobre isso. No 3º dia, vão lá e vejam se ele não vem pelo chão e põe as suas mãos nas minhas e diz, irmão Branham, estou perfeitamente curado. Então podem imaginar quantos foram lá para ver a igreja inteira. Havia carros por toda a estrada e eu não disse a ninguém para ir. Tive de ir primeiro, está a ver? Para eles, para que pudessem ver que estava a vir de Deus e reunir-se à volta. Fui até a porta, bati a porta e a mãe estava na cozinha e ela veio a correr pela casa e ela abriu a porta e quando o fez ela disse, é o irmão Branham. Entra, irmão Branham, disse, veja a diferença dele. E ele tinha estado a beber um pouco de leite com chocolate e tinha uma daqueles pequenos bigodes, sabe, de leite com chocolate nele. E ele veio a caminhar pelo chão. Todos estavam ali a olhar pelas janelas e tudo. Ele saiu e eu apenas fiquei no chão, não disse uma palavra. Ele caminhou até a mim e colocou as suas mãos nas minhas e ele disse, irmão Branham, estou completamente curado. Está vendo isso? Está a ver isso? Começo a contar sobre o resto. 2 semanas depois, comecei a sair do meu escritório e normalmente tem uns compartimentos onde colocamos o nosso correio. Mas o Herbert Scott, um homem muito bom que lá estava, disse, irmão Branham, disse, antes de descer na minha secretária aqui, eu estava de turno, disse ele, na minha secretária está uma carta para ti. E eu disse, eu vou buscá-la. E comecei a descer as escadas para ir à parte principal do escritório, pois o nosso escritório local está na parte superior. Comecei a descer e aparentemente algo moveu-me estranhamente em relação a essa carta. Caminhei até a carta, até ao local e peguei na carta e olhei para ela e dizia de quem era. Abria e olhei para ela e eu disse, ora, vejam só.
e olhei para lá e dizia: sou a senhora Harold Neil. Ela disse: Reverendo Brandon, eu tenho uma filha aflita de 16 anos. E disse: ela tem estado aflita há algum tempo e a artrite instalou-se nessa aflição. E disse: ela simplesmente chora dia e noite. E eu disse: eu pertenço à igreja metodista e vou dizer o nome do lugar dentro de 1 minuto. Fica abaixo de Salem, Indiana. Há alguém aqui que seja perto de Salem, Indiana? Está alguém lá atrás? De que parte de Indiana você é, irmã? De que parte de Indiana? Salem? Salem, Indiana? Oh, conhece Harold Neil? Conhece Harold? Ah, está ótimo. Isso é a prova. Agora temos aqui a evidência. Ótimo, quero vê-la quando o serviço terminar. Isso é. Agora vou dizer-lhes: South Boston. Sabe onde é South Boston? Isso, muito bem. Agora alinhamos a história com a prova. No outro dia eu gosto de ter as pessoas por perto. Muito bem. Agora eu trouxe esta carta, dizia: viva em Salem, Indiana, ou em South Boston, Indiana. Ele dizia: o nosso pastor desceu, ele contou-nos, tive uma reunião de oração e alguém trouxe-nos um livro chamado Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse: estávamos a ler esse livro sobre a cura e algo moveu no meu coração para mandar chamar a pedir que viesse orar por essa menina. E por acaso, quando ela mencionou a noite, foi a mesma noite em que a visão veio a mim. Está a ver? Agora verifique isso. Fui para casa, contei a minha esposa e disse: olha aqui. E ela disse: sim. Disse: ó, bem, isso é aquela visão, não é? E eu disse: é isso. Na reunião de oração naquela noite, na igreja, fui lá e mostrei. Todos queriam, e havia algumas pessoas lá com o nome Brace, Ed Brace. Procurei por eles muitas vezes e eles podem estar nessa reunião. Está aqui Ed Brace do Texas? Ou alguém que o conhece? Eles tinham vindo para cá para serem curados. A senhora Brace, ela tem tuberculose e assim eles queriam ir. E eu disse: agora primeiro, onde fica South Boston? Alguém me disse onde era. Então eu fui até abaixo de New Albany. Sabe onde é Hoosier? Lá atrás. Eu fui até abaixo de New Albany. E fui muito mais abaixo. E era New Boston lá embaixo, em vez de South Boston. Bem, eu ouvi falar de South Boston. E eu pensei: bem, agora aqui está, não é? New Boston. Bem, voltei para cima. E há um pescador chamado Weiserhart lá no Rio, e ele me disse: não, South Boston fica muito, vai na direção de Salem, Indiana. Então eu fui até Henryville para sair, e disseram para sair em Henryville. E sabe onde é aquela estrada que vai dar partindo de Henryville, suponho? Aquela era uma estrada muito, muito enlameada. Bem, e assim voltei àquela estrada de gravilha e continuei a ir, e havia uma canção que eles eram pessoas pentecostais e estavam a ensinar uma canção sobre algo assim: há pessoas quase por toda parte, cujos corações estão todos em chamas, o fogo que desceu no Pentecostes, que os limpou e os fez puro. Ó, está a arder agora no meu coração. Ó, glória ao seu nome, tão contente que posso dizer que sou um deles. Você alguma vez ouviu isso? Bem, eles estavam a tentar ensinar-me esta canção. Agora, há algo sobre lá, eles diziam algo ou alguma coisa sobre o coxondar e as coisas assim. Eu pensei que era ótimo, e eu disse: vamos ter isso de novo. E estávamos a cantar e a ir assim. E de repente, algo me tocou de tal forma que eu quase fiquei paralisado, e eu pensei que talvez estivesse doente. Então parei o carro e eu estava no topo de uma colina e havia uma igreja do meu lado esquerdo. Pensei: talvez possa ser o anjo do Senhor, estou a passar por uma igreja. Saí do carro e fui para trás do carro. Eu tinha um Ford antigo. Coloquei o pé atrás junto à porta-bagagens e estava lá em pé e pensei: pergunto-me o que será. E por acaso olhei para a esquerda e havia um cemitério, parte em branco na gravação.
entregue-me esse pedaço de papel, e ela levou para lá. E nós verificamos os nomes, os números das lápides e exatamente o lugar, e eu disse, esta é a estrada. Estamos na estrada certa agora. E foi o anjo do Senhor que me parou. Eu passei direto por ela e não percebi, compreende? Sabe como o cemitério Bunker Hill fica? E eu nunca tinha estado nessa região na minha vida, não sabia nada sobre ela. Então eu continuei a ir no caminho e encontrei um homem parado ao lado de um lugar onde ele estava, uma bomba de gasolina. Ele estava a enrolar um cigarro e eu disse, é este o caminho para South Boston? E ele disse, sim, senhor, vá em frente. E eu disse, conhece alguém lá chamado Harold Neil? Sim, senhor, muito bem. Então eu simplesmente continuei a andar, e eles disseram agora, e eu disse agora, se encontrar o lugar South Boston, vai sair um homem que tem um par de jardineiras azuis e vai ter um boné de veludo amarelo e um bigode branco. E eu disse, ele vai sair da loja que tem uma fachada amarela. E ela, a senhora Brace, disse, bem, eu nunca vi nada assim, irmão Branham. E eu disse, eu não sei o que mais eu vou fazer disso. Quando penso nesses nomes lá, ela não conseguia superar isso, e ela nunca tinha visto nada assim. E assim continuamos, e eu fui descendo. Tínhamos feito algumas curvas e eu enganei-me na estrada ali, e eu disse ao homem, ele disse, bem, você sabe como é Indiana, vire à direita e vire à esquerda. Então eu devo ter virado no caminho errado. De qualquer maneira, ele disse, vai seguir direto por este caminho. Outro homem que estava ali disse, você vai chegar a South Boston apenas cerca de 6 a 8 quilômetros. E eu estava a conduzir, nós estávamos a conversar, sabe? Passado algum tempo eu cheguei a um lugar, passei por ele e eu disse, este é o lugar. Aí está, ali mesmo, apenas um lugar largo na estrada, como sabe, uma estrada de campo. E eu disse, este é o lugar, ali mesmo, esta é a fachada da loja amarela. Veja, avançamos um pouco mais, da loja saiu um homem com um macacão azul, boné de bombazina amarela e um bigode branco. A senhora Brace simplesmente desmaiou no carro. Ela não sabia. Eu disse, aí está ele, aquele é o homem. E eu disse, agora vejam, ele vai agir de forma muito estranha, porque o poder do Senhor está muito próximo dele. E aproximei-me e eu disse, Senhor, e eu disse, o Senhor deve dizer-me onde está Harold Neil. E os lábios do idoso começaram a tremer. Assim ele disse, sim, Senhor. Disse, vá por esta estrada e vire. É a terceira casa do lado direito, onde um grande celeiro vermelho fica no topo da colina. E eu disse, E ele disse, ora, porque? E eu disse, ele não tem uma filha que está bastante doente ou algo assim? Ele disse, sim. E eu disse, ela vai ser curada. Grandes lágrimas começaram a rolar pela sua pobre face envelhecida, e nós viramos, e o irmão Brace estava a falar com a irmã Brace e a esfregar-lhe o rosto com a mão. E viramos, voltamos e descemos a estrada. Entramos onde era o lugar. Uma senhora forte, a senhora Neil, saiu da casa e disse, eu sei que você é o irmão Branham pelo aspecto da sua imagem no livro. E eu disse, sim, senhora. E ela disse, entre. Entramos. Então eles foram andar comigo, viramos-nos para a direção onde estávamos, e quando nós entramos pela porta eu disse, repare agora no que está na sala. Assim que entra pela porta, um grande fogão de ferro ali, há um sinal a dizer, Deus abençoe o nosso lar, e lá estava a grande cama de Dossel. Lá estava a jovem deitada com aspecto meio de rapaz, aspecto rude, e as suas mãos encolhidas com artrite, e o seu pé assim, e ao lado o papel estava amarelo com figuras vermelhas dele. A senhora Brace teve outro desmaio. Caiu novamente quando olhou e viu o que tinha acontecido. Agora, então parece que algo estranho aconteceu. Parecia que o meu espírito, ou o meu ser, ou algo se moveu para fora. E lembro de andar até lá e colocar as minhas mãos no estômago daquela jovem. E eu disse, assim diz o Senhor, irmã, vai ficar bem. E como
comecei a orar. E quando comecei a orar, ouvi algo dizer, uma voz dizer, louvado seja o Senhor. E era ela. Ela andava a chorar dia e noite com aquela aflição, e quando percebi, a mão dela estava normal outra vez, o pé estava direito, e quando ela se levantou, a perna do pijama subiu o suficiente para mostrar o joelho redondo. E quando a senhora Brace viu aquilo, ela caiu novamente. Então desfaleceu no chão, e ele disse: mãe, mãe. A jovem saiu do quarto, voltou vestida, a pentear o cabelo com aquela mão que estava atrofiada e o pé que estava atrofiado, e ela vive em Salem, Indiana hoje. Conhece a irmã? Qual é o seu nome? Laurel, de Salem, Indiana. Conhece a senhora Neil? Conhece a jovem e conhece o caso? Aqui está uma testemunha. Agora vamos todos dizer: louvado seja o Senhor. Amém.